Olá, muito bem-vindo aqui ao nosso canal, tá? Eu vou pedir que você dê o like e siga o nosso canal principal, Mestre dos Derivativos, tá? Os cursos completos em relação a essas aulas, vocês podem ir lá no canal Mestre dos Derivativos e assinar o plano Imersão e Opções. O plano Imersão e Opções, ele tem várias playlists que você pode assistir e também você vai ter também, né, acesso aos grupos de Telegram para você estudar, valeu? Então vamos começar aqui a nossa aula. Olá, bem-vindo aqui, né, a mais uma aula, né, desse curso aqui sobre opções, né, curso base de opções, e nós vamos falar um pouco sobre ciclos, tá? Você nunca vai saber se o ativo está no ciclo de alta ou no ciclo de baixa. E se você tivesse certeza disso, você já teria o PIB mundial, né? Porque você tem o PIB mundial, cara. Se você comprar na baixa medial, você tem o PIB mundial. Mas aqui é o seguinte, tá? Quando a gente fala de ciclos, tá? A gente não está tão preocupado com se esse papel está no ciclo de alta ou no ciclo de baixa. Sabe por quê? Como eu falei, não dá para você adivinhar isso. Já viu, né, aquele papel que só sobe, aí na hora que você compra o negócio começa a desabar. Meu Deus do céu. Tá? É isso que eu não aguento mais, gente. Tá? Bom, nós podemos classificar vários ciclos, tá? E um deles, né, é o seguinte: você pode ter dois ciclos que não nos interessam. Não nos interessam esses dois ciclos, tá? Que é o ciclo de alta, para poder estar no ciclo de alta, tá certo? Ele está no ciclo de alta, sim, ou no ciclo de baixa. Tá? Esse daqui, nenhum desses dois interessa. Sabe por quê? Porque, como eu falei, não dá para saber até onde vai. Então, pega, por exemplo, né, a Magazine Luiza. Cara, vive de centavos. Foi até um e pouquinho, depois arrasou até o dia R$ 27. Você entrou lá no 25, você se quebrou, cara, porque depois de um ano estava valendo 5, depois de 2 anos estava valendo 3. Pô, o que aconteceu? Por isso que eu falo, né, a questão do ciclo dos papéis é muito difícil de você saber onde vai estar. A loja Americanas lá, diziam que a empresa estava ruim, ficou lá 11, 12 reais, veio a pandemia, veio para 3 e pouquinho, depois da pandemia chegou a 100 reais e depois voltou a R$ 1. Então, esse tipo de ativo, nós não estamos muito interessados, porque não sabe onde ele vai parar. O que nos interessa são simplesmente o quê? Esse ciclo que eu estou falando, quer dizer, você pode estudar à vontade, ciclo, escambau, fazer pós-graduação, escambau, só que você vai conseguir tirar dinheiro disso? Você está no mercado, você vai tirar dinheiro, então você vai ter que ir para aqueles ativos que são em outro tipo de ciclo, tá? Porque nós chamamos de ciclo de consolidação ou ciclo estacionário. Então, me interessa esse ativo aqui, que está nesse ciclo de consolidação ou estacionário. O que é um ativo que está em consolidação ou estacionário? Por exemplo, a maioria das elétricas. A maioria das elétricas chega num ponto que não tem mais como ter muito mais clientes do que aquilo lá, a não ser que ele consiga uma nova concessão. Mas, em geral, o que acontece com as elétricas? Elas são boas pagadoras de dividendos, de um modo geral, não são todas. Tem sempre, né, uma maçãzinha podre, né, no setor. Né? Qualquer setor tem sempre uma maçã podre, tá? Infelizmente. Né? Ou felizmente, sei lá. Então vamos lá, só me interessam os ativos que estão o quê? Em consolidação ou no ciclo estacionário. Tá? Então o que acontece com esses ativos? Né? Bom, esses ativos eles podem estar numa fase de alta, de baixa, e alguns ativos, tá? Então veja, esse vídeo está sendo gravado agora, no ano de 2023, tá? Então são os dados referentes a 2023, tá bom? Então vamos lá, alguns ativos que estão em consolidação. Poxa vida, não deve estar consolidado? Sim. Não deve estar consolidado. Você pega o gráfico dele, ele estava numa alta, caiu e ficou aqui, ó. Então, esse ciclo que me interessa. Ele está no ciclo de consolidação, tá? Poxa, tá aí 11, tá? Tá em ciclo de consolidação? Acho que sim. Ele chegou, subiu forte, caiu e agora se consolidou aqui, tá? Então, o ativo, eu quero dizer assim, o ativo em algum momento ele está no ciclo de consolidação. Uma hora ele para de subir. Então, se o mercado está subindo, cara, não tenta comprar o ativo. Sabe por quê? Ele vai continuar explodindo. E aí você compra, coloca mais dinheiro, depois quando ele cai, você se arrebenta todo, tá? Então, quando a gente vai estudar o ciclo, peguem ativos bons, ativos que têm uma grande, né, capacidade de mercado, eles têm que ter o quê? Principalmente o quê? Um grande valor de mercado, tá? Então, não pode ser qualquer ativo, porque quando você pega um ativo de baixo valor de mercado, né, em que ele tem baixo valor de mercado, o que acontece? Qualquer movimentação de algum investidor mais pesado pode distorcer as suas cotações. Então vai atrás daqueles ativos que são o quê? Que já estão consolidados, que têm um grande valor de mercado. Né? E esses que são interessantes de você estudar. Então vamos só pegar aqui alguns exemplos. Né? Você pega lá pelo Itaú Banco, por exemplo, Itaú 4. Né? Você pega o gráfico dele, você vai ver que ele estava lá em cima, né? Ele veio de baixo, foi lá para cima, né? E caiu, consolidou aqui na faixa entre 24 e 28. Parece que está um tempão nessa faixa aí. Talvez mude um pouquinho essa faixa. Então, quando ele consolida assim, você vê que tem um tempo assim, aí sim tem muitas operações de derivativos que você pode fazer com ele. Do tipo assim, olha, essa operação ganha entre 24 e 28. Então, quando você consegue identificar o range do ciclo, você não precisa ficar tentando comprar na mínima e vender na máxima. Você pode, por exemplo, montar um Condor aqui com maximização do 20, 25, 27.
pode montar uma tabela horizontal de linha lá no 27, por exemplo. Então, quando ele entra nesse período de consolidação, aí que é interessante operar derivativos. Veja, eu não sou holder. Toda a minha formação foi ser, não é para ser anti-holder, tá? Mas toda a minha formação foi para estudar o ciclo e o risco. Então você vai ter que pegar o ativo, né, e estudar o ciclo dele. Tá? Então vamos citar aqui alguns que eu gosto de acompanhar, que é na ITSA 4, tá? ITUB 4, BPAS, 3, Ambev 3. Tá? Então esse daqui eu acompanho o Vale 3, né? Petro 4, né? Petro 4. Eu também acompanho a BOVA 11, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Nossa, são tantos, né? BBDC 4. Tá? Então, esses ativos aí eu costumo acompanhar. Tem alguns que também eu não acompanho tanto, tá? Mas assim, eles também são promissores, mas não tem tanto valor de mercado, não é tão grande, né? Que é, por exemplo, a Taesa 11, né? Por exemplo, é um ativo que também dá para acompanhar. Mas esses aqui são talvez os melhores para você estar mexendo com eles, tá bom? Esses aqui são os melhores para você operar. Porque são ativos que eles têm um grande valor de mercado, né? Não vai ter, dificilmente você vai conseguir, algum grande investidor vai poder fazer alguma manobra muito feroz nele, porque são ativos que para você mexer ele precisa de grana pra caramba. Tá? Aí você vai estudar esses ciclos aí, você vê, por exemplo, olha, eu vejo que cada um tem um comportamento diferente. Eu vou, né, não é a intenção desse curso, né, de se aprofundar em ciclo, mas, por exemplo, Itaúsa, tá? ITSA 4, né? ITSA 4. O que acontece no ITSA 4? Bom, em geral, o que acontece? Quando ele bate uma máxima, né, nós observamos que ele pode perder até 22% num período de 6 meses. Quer dizer, esse é um ciclo que se repete. Bate uma máxima, em 6 meses ele pode bater uma mínima lá 22% abaixo. Então, é meio fácil, bateu 10 de máxima, quer dizer que meio que o piso é 7,80. Não é que vai chegar no 7,80. Você pode dar o 7,80 como, por exemplo, uma referência. Tá? Então, vamos lá, olha, então, se bateu 10, eu vou comprar no 9,50. Talvez no 9, né? Talvez no 8,80, né? Então aí você que decide. Então conhecer como funciona o ciclo do ativo é fundamental para você fazer as melhores operações com ele. Tá? Ambev, sempre lá no 15. E quando ele baixa de patamar, geralmente é R$1 só. Então agora deve o quê? Baixou do 15 para 14, vai ficar oscilando lá em torno do 14. E aí é importante você conseguir extrair riqueza com a estacionalidade lá no 14. Quem sabe uma trava horizontal de linha, ou quem quiser estudar um pouquinho mais, vai ter que ir lá no Imersão e Opções e, por exemplo, estudar um pouquinho mais sobre o Straddle Input. E assim você vai formatando o seu conhecimento e poder aproveitar o máximo possível do seu conhecimento e das características do nosso mercado. Né? Ficar reclamando que o mercado é isso e aquilo, primeiro que não vai resolver nada, tá? E não está satisfeito, né? O aeroporto é a sementinha da casa. Pode ir lá, vai para o aeroporto, né? Vai embora. Tá? Agora, se quiser ficar por aqui, vamos estudar, aproveitar as características para poder lucrar e fazer bons investimentos. Valeu, gente? Então é isso aí, tá? Vamos estudar e vencer o mercado. Então é isso aí, gente. Vou pedir que vocês dêem o like aí, né? Compartilhem esse vídeo aí e bora estudar para vencer o mercado.